Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, OMS, a hipertensão acomete mais de uma em cada 5 pessoas adultas no mundo. E suas complicações representam 9 milhões e 400 mil mortes a cada ano. No Brasil, estima-se que mais de 30 milhões de pessoas sejam hipertensas. Então, a hipertensão é uma condição muito hereditária. Só que o que acontece? Cerca de 30 a 50% das vezes a hipertensão tem uma justificativa dos nossos pais, do componente genético. O restante é da condição dos hábitos de vida e costumes nossos, né? A nossa dieta, às vezes inadequada, o estresse, a falta de atividade física, o sedentarismo, o tabagismo. Então, uma parte, sim, uma parte é genética. Então, eu posso muito bem ter hipertensão sem ter nenhum evento na minha família, tá? Então, por isso que é sempre importante a gente ficar atento a essa condição, né? Os sintomas costumam aparecer somente quando a pressão sobe muito, e é aí que podem ocorrer dores no peito, dor de cabeça, tonturas, fraqueza e visão embaçada. São manifestações que podem surgir com mais ou menos intensidade, dependendo do paciente. Para saber se é hipertenso, a gente tem que aferir os níveis de pressão arterial. Então, mas só que não é só aferir, né? Porque a gente precisa ter um manguito, que a gente chama, calibrado, bem calibrado, para poder dar um nível certo, para não dar um falso positivo. Só que a bexiga cheia, ter se alimentado agora há pouco, principalmente com café, ter fumado, ter feito atividade física, ter um sono inadequado, pernas cruzadas, tudo isso faz com que os níveis estejam falsamente elevados. A gente tem que ter cuidado na avaliação. E uma outra coisa também é que uma avaliação só não define os níveis de hipertensão como um indivíduo hipertenso. Eu tenho que ter em 2 ou mais medidas separadas por pelo menos um dia de diferença, e aí sim eu diagnostico esse indivíduo como um indivíduo hipertenso. Outra coisa também que eu posso fazer é um aparelhinho chamado MAPA, que é a monitorização ambulatorial da pressão arterial. Esse aparelhinho coloca, vai para casa, faz as suas atividades habituais, e eu consigo ver a média dos níveis pressóricos nas 24 horas. Então, eu consigo fechar diagnóstico, consigo ver qual é o momento que esse paciente, essa pessoa, está ficando com os níveis pressóricos mais aumentados, e eu consigo também ver se essa pressão está mais de noite ou de dia, eu consigo também avaliar o melhor momento possível para fazer o uso de medicação, se por acaso ela for necessária. É fundamental que os pacientes diagnosticados com a doença realizem o controle permanente, respeitando o uso contínuo de um medicamento para essa finalidade, por exemplo. O ideal é que se use independentemente dos níveis de pressão. Ah, tá normal agora, ótimo. Primeiro, tá normal porque usou antes da última dose, e se você não tomar agora, 3, 4, 5 horas, vai elevar. Aí você vai tomar o remédio naquela hora. Só que quando você tomou, não vai fazer efeito naquela hora. E ele vai e toma de novo, e daqui a pouco o que vai acontecer? Lá na frente, uma hipotensão arterial. Então, o que a gente tem que fazer é manter a terapia. Ah, doutor, mas a minha pressão está ficando um pouco baixa demais. Aí tudo bem, a gente tem que reavaliar se não dá para já ir reduzindo a dose. Porque o ideal é que a gente faça a terapia medicamentosa associada à não medicamentosa e que, quem sabe, a gente consiga tirar o remédio. É o contrário do que todo mundo pensa, né? Cada vez que eu vou tomando cada vez mais remédio, eu não quero usar. A gente tem que usar quando necessário. Se não for necessário, a gente tira. Mas cuidado, que o mau controle da pressão arterial pode desencadear muita coisa lá na frente. Para quem já é hipertenso, muito se fala sobre o consumo de sal. Pode ou não pode? O especialista traz algumas orientações. O sal, ele é o principal componente osmótico do nosso sangue. Então, toda vez que eu estou com sal um pouco mais elevado, eu elevo também o nível de água. Então, tanto é que quando a gente come uma coisa muito salgada, a gente fica com um pouco mais de sede, né? Mas outra coisa também é o seguinte, o excesso do sal chegando nos rins fazem com que alguns hormônios sejam liberados e façam uma vasoconstricção. Os vasos sanguíneos se fecham. E a área do vaso é inversamente proporcional à pressão. Então, é sim recomendado, a Sociedade Brasileira de Cardiologia recomenda o uso mais moderado do sal. O que é que ela recomenda? Recomenda 2 gramas de sal, de sódio. Só que o nosso sal de cozinha é o NaCl, é o cloreto de sódio. Então, a recomendação é usar pelo menos 5 gramas do NaCl. Isso equivale a mais ou menos uma colherzinha de chá do sal de cozinha. Só que qual é o problema, Eric? O grande problema é que as comidas, os alimentos, já tem um sal dentro, na própria alimentação. E o principal é nos embutidos.
aqueles com conservantes que tem muito sódio. Então, às vezes, a gente nem sabe, mas a comida já está com um excesso de sódio e ainda bota o saleiro do lado, né? Então, essa é a complicação.